pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. É muito importante o seu engajamento. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da termoquímica e nós vamos falar sobre a primeira forma de calcular o ΔH de uma reação. Vamos lá? Bom, e a primeira forma de calcular o ΔH de uma reação é utilizando a energia de formação. E antes da gente partir para os cálculos em si, a gente precisa falar um pouquinho sobre a definição, sobre o que é a energia de formação. Bom, energia de formação e calor de formação é a mesma coisa. É a energia envolvida na formação de 1 mol da substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, eu tenho uma substância X que vai ser formada, que vai ser produzida a partir dos elementos químicos dela no estado padrão. E o que é esse estado padrão? O estado padrão é o estado físico e a fórmula alotrópica a 25 graus Celsius e 1 atm. Ou seja, é como eu encontro aquela determinada espécie ali fora, na natureza. Se eu sair de casa agora, eu vou encontrar o oxigênio, por exemplo, na forma de gás oxigênio, O2. Então, esse é o estado padrão dele, na forma diatômica, O2, no estado gasoso. Quando eu penso no carbono, eu encontro o carbono na forma de carbono grafite. É muito mais fácil eu encontrar um carbono grafite na natureza do que encontrar um carbono diamante. Então, o estado padrão do carbono é grafite sólido a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, eu coloquei 3 exemplos para a gente fazer juntos. Veja bem, o primeiro é o C6H12O6, é a glicose, que vai ser formada, por exemplo, no estado sólido. Eu tenho que pegar os elementos químicos que formam a glicose, então os elementos são carbono, então eu vou colocar aqui carbono. Eu também tenho o hidrogênio, e eu também tenho o oxigênio, certo? Esses são os 3 elementos, mas eles têm que formar 1 mol de glicose a partir do estado padrão. Então, eu tenho que lembrar qual que é o estado padrão do carbono. O estado padrão do carbono é o grafite, certo? O estado sólido. O estado padrão do hidrogênio é H2, gás hidrogênio, no estado gasoso. O oxigênio ele também está na forma de O2, estado físico gasoso. Agora, basta a gente balancear essa equação. Se eu tenho 6 carbonos depois, eu tenho que ter 6 carbonos antes, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Então, a reação de formação de 1 mol de glicose é 6 mols de carbono grafite sólido, mais 6 mols de H2 gasoso, mais 3 mols de O2 gasoso, formando sempre 1 mol de glicose, ok? Vamos para o MgOH2. O MgOH2 ele é formado por Mg, primeiro elemento químico, magnésio, mais H mais O. O magnésio ele é um metal que vai ser encontrado na forma sólida a 25 graus Celsius de 1 atm. O hidrogênio é H2 gasoso e o oxigênio é O2 gasoso. Agora a gente precisa balancear essa reação. A gente tem um Mg antes, um Mg depois, né? Então, do lado dos produtos, eu preciso ter um Mg antes do lado dos reagentes. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu também tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios, também tenho 2 hidrogênios. Balanceada a nossa equação. Agora, o NaCl ele pode ser formado, por exemplo, no estado sólido. A gente vai ter o Na, o sódio, mais
o Cl, que é o cloro. O cloro, ele é diatômico, então ele tem 2 átomos no estado gasoso, enquanto o Na, ele permanece sólido. Então, eu preciso de meio mol de Cl2 para formar um Cl. Uma dica que eu dou para vocês: temos que lembrar quais são os elementos que no estado padrão são encontrados na forma diatômica. E para isso, nós vamos lembrar da seguinte frase: Nó foi Clarice bronzear em Ipanema. Todos esses elementos químicos são diatômicos no estado padrão. Então, a gente tem N2O2, H2, F2, Cl2, Br2 e I2. Se ainda assim você for fazer uma prova em que eles perguntam estado físico, do nitrogênio até o cloro, o estado físico é gasoso. O bromo é líquido e o iodo é sólido a 25 graus Celsius e 1 atm. Se lembrem dessa dica. Bom, aí a gente entra numa parte que é muito importante para o entendimento do calor de formação. A entalpia padrão de formação de uma substância simples no estado padrão é igual a zero. Como assim? Vamos ver esses 3 exemplos que eu trouxe: O2 gasoso, C grafite sólido e Cl2 gasoso. Vamos lá. O oxigênio, ele vai ser formado do elemento químico oxigênio. O estado padrão do gás oxigênio, na verdade, o estado padrão do oxigênio é o próprio gás oxigênio. Então, a reação ficaria O2 gasoso transformando em O2 gasoso. A mesma coisa aqui embaixo, carbono grafite sólido virando carbono grafite sólido. E Cl2 gasoso virando Cl2 gasoso. Porque a regra que a gente estava fazendo não era o elemento químico que forma a substância no lado dos reagentes. Então, e no lado dos reagentes, ele vai ter o quê? O estado padrão dele. Então, isso daqui não é uma reação química, logo o ΔH é igual a zero. Agora que a gente sabe o que é o calor de formação, quem tem ΔH igual a zero, a gente pode partir para realmente o cálculo do ΔH de uma reação a partir do calor de formação. Então, quando uma questão nos dá por informação o ΔH de formação de uma certa substância, nós vamos usar a seguinte fórmula: a somatória do ΔH de formação dos produtos menos a somatória do ΔH de formação dos reagentes vai ser igual ao ΔH da reação. Sim, nós vamos fazer produto menos reagente para esse tipo de questão. Esse menos vai fazer com que a gente inverta o sinal de ΔH dos reagentes. E isso é super pertinente, porque ele me dá a informação do calor de formação, para formar uma certa substância. E formar, gente, é a mesma coisa que está do lado dos produtos. Então, ser produzido. Formar é a mesma coisa que ser produzido. Agora, em uma reação química, quando a gente fala dos reagentes, a gente está falando das substâncias que justamente estão sendo consumidas e não formadas. Então, eu tenho que inverter o ΔH dos reagentes nesse caso, porque a informação que foi dada é a energia necessária para formar aqueles reagentes. E a gente sabe que os reagentes não são formados, e sim consumidos. Então, eu tenho que inverter o ΔH deles para trazer eles do lado dos produtos para o lado dos reagentes, que é onde eu realmente quero. Vamos ver um exemplo? Olha só, o Teflon é um polímero sintético amplamente empregado. Ele é formado a partir de um monômero que se obtém por pirólise do trifluormetano. O trifluormetano, CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano de acordo com a reação. Ele me deu aí a reação balanceada, então, ele me deu também as substâncias e o ΔH de formação, e ele pergunta qual que é a entalpia padrão de reação de fluoração do gás metano, que é justamente a reação que ele me deu. Então, se ele me deu o ΔH de formação, o ΔH vai ser igual à somatória do ΔH dos produtos
menos a somatória do ΔH dos reagentes. Então, vamos lá. O ΔH vai ser igual à somatória de... Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. De quem que são os meus produtos? CHF3 gasoso, que tem entalpia de menos 1.437 kJ, e 3 vezes o HF, certo? A entalpia do HF é menos 271. Então, vai ser mais 3 vezes menos 271, ok? Beleza? Então, menos a entalpia dos reagentes. Quem é o meu reagente? CH4, que aparece aqui com menos 75 kJ, e também o F2. Porém, o F2 entra naquela história que a gente conversou. Substância simples no estado padrão tem ΔH igual a zero, ΔH de formação, né, igual a zero. Vocês percebam que ele não me deu nem o trabalho de me fornecer esse ΔH, já que ele é igual a zero. Então, a gente tem que fazer essa continha para achar a nossa resposta. Lembrando que eu multipliquei esse valor por 3 justamente porque a gente tem 3 mols de HF. E como esse valor é em kJ por mol, então como eu tenho 3 mols, eu tenho que multiplicar esse valor por 3. Quando eu faço essa continha, eu acho que o ΔH é igual a menos 2.175 kJ para essa reação. Então, vamos lá. Essa reação é uma reação que tem um ΔH menor do que zero, logo é uma reação exotérmica. Beleza? Na aula que vem, nós vamos corrigir os próximos 2 exemplos que vão aparecer para vocês e aprender um outro tipo de cálculo de ΔH. Então, nesse finalzinho de vídeo, pause cada um dos exercícios para você treinar e acompanhar a resolução na semana que vem. Espero vocês, muito obrigada e até mais!